Na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito boa chamada O Chefe Rico. Item já fazia 5 anos desde a morte do marido, e ela não conseguia seguir em frente com ninguém. Mas, mais tarde, por se sentir tão sozinha, teve um caso com um homem casado. A partir daí, todas as consequências se abateram sobre ela desde o dia em que assumiram o viveiro de camarões da cooperativa. A família do Sr. Ismael enriqueceu rapidamente, não tendo mais que lutar por comida como antes. Depois de apenas algumas pescarias de camarão, a vida de sua família virou uma nova página. Ele também tinha mais dinheiro para cuidar dos filhos e para pagar o tratamento médico da esposa. Mas foi também por causa desse viveiro de camarões que a vida de sua família virou de cabeça para baixo. Ele mudou, sua família se desfez só porque uma terceira pessoa interveio e arruinou seu relacionamento. Item Ismael, venha cá. Sinto tanto a sua falta que não aguento mais. Vamos embora hoje à noite. Estou trabalhando agora, estou cheirando a merda, que interesse eu tenho em fazer isso? Vamos tomar um banho hoje à noite e depois descemos aqui que eu te compenso. Mas eu quero agora. Por favor, me faça o favor, se não me fizer o favor, vou ficar chateado. Você é muito exigente. Você me serviu ontem e quer de novo hoje. Se continuar assim, provavelmente morrerei em breve. Se alguém acidentalmente descer aqui e te vir, onde vou me esconder? Eu não sei. Você tem que me fazer o favor. Eu já sou uma vagabunda, não tenho muito tempo de vida, tenho que aproveitar. Minha esposa não pode fazer nada, eu tenho você para me ajudar e você ainda está agindo como um idiota. Item certo, deite-se aqui. Depois de ver as exigências da amante, o Sr. Ismael teve que satisfazer a moça. Jogou o saco de farelo no chão e puxou a senhora Rita direto para dentro da peixaria. Assim, os dois se entregaram um ao outro para matar a sede. Item a história começou quando ele estava procurando mais pessoas para trabalhar no tanque de camarão, bem como cortar grama para os tanques de peixes ao lado dele. No passado, quando não havia tanque de camarão, todo o trabalho de criação de gado e agricultura era feito pelo senhor e senhora Ismael. Mas desde que sua esposa adoeceu e não pôde mais ajudar com nenhum trabalho externo, bem como expandir a criação de camarão, ele começou a ter que contratar pessoas para ajudar. Ao vê-lo perguntando pela aldeia, senhora Rita, a chefe da aldeia, veio até ele para pedir um emprego. Ela parecia saudável e era uma fazendeira, além de se conhecerem um pouco, então o Sr. Ismael não hesitou e aceitou imediatamente. O trabalho não era muito difícil. De manhã ela o ajudava a alimentar os camarões, à tarde ela cortava um pouco de grama para os peixes e fazia alguns trabalhos ocasionais ao redor do tanque. Item a senhora Rita é viúva e faleceu há alguns anos. Ela tem 2 filhas casadas e agora mora sozinha. Muitas noites, ela se sente muito triste, mas ainda não consegue encontrar um marido adequado. Então, ela se arriscou e foi até o viveiro de camarões para pedir ajuda ao Sr. Ismael, matando 2 coelhos com uma cajadada só. É por isso que ir trabalhar para a família do Sr. Ismael é um pouco confuso. Não é que ela não consiga um emprego, nem é complicado, é só que nesta vila todos sabem que ela é uma comilona inteligente, trabalhadora cega. Antigamente, quando a filha não era casada, ela trabalhava e era sustentada. Mas desde que se casaram, ela não fez mais nada. Os vizinhos diziam que ela ocasionalmente tinha casos com velhos ricos do bairro para ganhar dinheiro para as despesas de subsistência. Mas, na verdade, eram apenas rumores, porque ninguém nunca pegou tendo um caso, nem ela nunca trouxe um homem para casa. Item as pessoas tinham razão em suspeitar dela. Ela era branca da cabeça aos pés, seus membros estavam sempre limpos. Não fazia ideia de onde vinha o dinheiro, mas suas roupas estavam sempre impecáveis e na última moda. Se não morasse naquela aldeia agrícola, ninguém saberia que era fazendeira. Embora tivesse quase 50 anos, ainda parecia elegante. Seus olhos eram um pouco sonhadores e sedutores, e sua fala era mais descarada do que a dos homens. Será que foi por isso que o Sr. Ismael a aceitou pacientemente como trabalhadora? Item a esposa de Ismael era 3 anos mais velha que ele e parecia muito mais velha. Ela fora trabalhadora e engenhosa desde a infância. A vida era difícil, então os vizinhos frequentemente as provocavam, dizendo que eram irmãs. Mas, naquela época, ela era doente, morena e magra. Ismael era completamente diferente. Tinha um pouco de carisma, um sorriso encantador, um corpo musculoso e uma boca tão gentil quanto um camarão. Felizmente, depois de todos esses anos com a esposa, ele nunca traiu, nunca lhe fez nada de errado ou causou má reputação na aldeia.
A necessidade de mais trabalhadores reduziria sua pressão no trabalho e lhe daria mais tempo para cuidar da esposa doente em casa. Após receber o consentimento do Sr. Ismael, a senhora Rita ficou visivelmente feliz. Não se sabia se ela estava feliz porque fazia muito tempo que não trabalhava honestamente e ganhava uma renda extra, ou por algum outro motivo. Na manhã seguinte, ela chegou cedo para começar a trabalhar. Embora fosse preguiçosa, começou a trabalhar rapidamente. Tudo que o Sr. Ismael pedia para ela fazia bem. Ela brincava enquanto trabalhava, e às vezes o Sr. Ismael se sentia feliz e animado. Trabalhavam havia apenas alguns dias, mas pareciam muito próximos, como se conhecessem há muito tempo. Suas conversas eram íntimas e ousadas. Embora estivessem trabalhando, a senhora Rita sempre lhe dava atenção, demonstrando uma preocupação incomum pelo Sr. Ismael, cuidando dele com água, encorajando com isso e aquilo, seus olhos demonstrando simpatia e amizade. O Sr. Ismael não notou nada de estranho, apenas pensou que ela gostava dele, queria continuar no emprego, então agiu assim. Mas ele não sabia que a senhora Rita queria trazê-lo para sua rede de amor, uma mulher sedenta de amor, queria que ele sentisse sua atração, que a desejasse. Nos primeiros dias, a senhora Rita ainda se vestia com seriedade, com roupas de trabalho de mangas compridas e um lenço enrolado na cabeça. Mas, nos últimos dias, as coisas têm sido diferentes. Ultimamente, ela tem usado roupas decotadas. Sempre que trabalha perto do Sr. Ismael, ela enrola as calças até a virilha, em seguida, se abaixa deliberadamente para expor as áreas necessárias. Esse comportamento não escapa aos olhos do Sr. Ismael. Suas pernas são brancas e lisas, sua pele é tão lisa quanto a de uma garota de 18 anos. A imagem dela se abaixando não parava de bater em seus olhos, então como ele poderia evitar os pensamentos sombrios na cabeça de seu melhor amigo? Afinal, ele é um homem saudável e simples. Embora seja velho, a questão do sexo ainda é muito normal para ele. Sua saúde ainda é satisfatória, embora não cheia de desejo e luxúria. Mas só porque sua esposa está doente, ele não consegue resolver isso. Muitas vezes, ele também tentou evitá-la. Mas quanto mais ela evitava, mais ousadamente Rita se mostrava. Ela se mostrou até que o Sr. Ismael não aguentou mais. Seus olhos sedutores começaram a aparecer, suas palavras perderam o sentido, indo direto ao ponto. De vez em quando, havia uma frase que fazia o Sr. Ismael corar. Sr. Ismael, quando o senhor me olha assim, será que algum dia eu vou me casar de novo? Estou solteira há quase 10 anos e estou tão triste. Quero encontrar alguém para me fazer companhia e conversar, mas parece tão difícil. Essa pergunta também deixou o Sr. Ismael constrangido, mas ele também brincou. Você é tão linda, quem não gostaria de se casar com você? Neste bairro, não há ninguém com mais de 50 anos que seja tão bonita quanto você. Se você tivesse dito alguma coisa, teria vindo um monte de homens, talvez até jovens. Até eu gostei quando vi, imagine qualquer outra pessoa. Ao ouvir as palavras de incentivo do Sr. Ismael, a senhora Rita se animou. Levantou-se novamente, se contorceu e continuou a se abaixar para pegar comida para os camarões. Pode me elogiar, mas estou velha. Quero me casar, mas não tenho ninguém. Fico deitada abraçada ao travesseiro à noite, me sentindo tão triste. Como está sua esposa ultimamente? Ela está melhorando? Ela continua a mesma, sem muito progresso. Ela está com uma doença terminal, minha querida. É só uma questão de anos. Que triste. O tempo está tão bom, e minha esposa está assim. Não é difícil para você? É uma pena para você. Enquanto falava, lançou um olhar sedutor para o Sr. Ismael. Embora falasse de forma vaga, ele entendeu o que ela estava pensando. Sentiu-se um pouco envergonhado e então disse: Ok, acabou, está muito calor. Vamos entrar e descansar, tomar um pouco de água e depois continuamos. Essa defesa deixou a senhora Rita ainda mais excitada. Com seu olhar aguçado, ela percebeu que o Sr. Ismael havia caído gradualmente em sua armadilha. A maneira como ele falava, sua atitude, seu rosto haviam mudado. Seu olhar ganancioso para ela tornou-se gradualmente mais evidente. Foi isso que fez a senhora Rita atacá-lo ainda mais agressivamente. Depois de entrar na cabana para descansar, a senhora Rita serviu água para o Sr. Ismael beber e pegou uma toalha para enxugar seu rosto. Esse gesto o fez congelar por alguns segundos.
Aquele toque gentil o derreteu. Foi como uma lufada de ar fresco soprando na alma antiga daquele homem. Enquanto enxugava o suor, ela disse calorosamente: Você está cansado? Você acabou de carregar um fardo tão pesado. Seus ombros devem estar muito doloridos. Precisa que eu faça uma massagem? O Sr. Ismael ficou tão surpreso com a oferta que não conseguia acreditar que aquela mulher contratada fosse tão imprudente e ousada. Só então se atreveu a afirmar que ela era o tipo de paqueradora que ansiava por estar com homens e que talvez estivesse apaixonada por ele. Ele respondeu: Não precisa, querida. Como posso pagar? Você massageia meus ombros. Quem te vir vai morrer. É mentira, querida. Rita sorriu suavemente, desgostosa, e então pareceu sentar-se mais perto de Ismael, segurando o chapéu e acenando para os dois. O vento fazia seu vestido esvoaçar, revelando suas feições delicadas. Embora ele tentasse evitar olhá-la, não conseguia controlar o olhar. Tinha que admitir que ela era muito mais bonita que sua esposa. Desde o dia em que se casou, nunca vira ninguém tão atraente. Embora aquela mulher tivesse quase a mesma idade de sua esposa, havia uma enorme diferença. A senhora. Rita continuou a bater no Sr. Ismael com palavras diretas. Sua esposa está doente em casa, ela provavelmente não tem tempo para cuidar de você assim, certo? Sir, Ismael hésitou. Ah, não. Meu marido e eu moramos juntos há tantos anos só por morar. Agora, não nos importamos com esse tipo de coisa. Mas quem quer que se case com você deve ter muita sorte. Você é linda e sabe cuidar do seu marido. Se fosse minha esposa, cuidaria de mim da cabeça aos pés. Você não sabe me valorizar, você é forte, bonito e atencioso. Isso é raro. A senhora. Rita continuou. Deixe-me perguntar isso com delicadeza. Você ainda consegue me agradar nesse aspecto? Quando trabalhamos juntas, sou direta e bem-humorada, não ria de mim. O Sr. Ismael corou de repente e disse com um sorriso irônico: Aliás, minha esposa e eu terminamos há muito tempo, vários anos. Ela é velha e anda doente ultimamente, então como consegue pensar em sexo? É mesmo? Então você também desistiu? Ou perdeu a habilidade? Enquanto falava, ela olhou diretamente nos olhos do Sr. Ismael e sorriu selvagemente. O Sr. Ismael respondeu ressentido, pois havia tocado o orgulho de um homem. Você é muito ousado. Eu estou saudável assim, essa coisa ainda funciona bem. É que eu não uso há muito tempo. E quando você fala assim, não fica envergonhado. Do que você tem medo, irmão? Já estou velho, qual é o sentido? Sou igual a você, paciente e solitário há anos. O bom é que sou melhor que sua esposa e ainda sou jovem. Depois de dizer isso, os dois caíram na gargalhada. Nunca se sentiram tão próximos e se entenderam assim, como se fossem um casal de namorados discutindo um assunto delicado. Dona Rita aproveitou a situação e foi ainda mais longe. Então, você gosta que eu fique assim? Se não se importa, eu deixo você tentar. Considere isso como uma forma de aliviar um ao outro. O Sr. Ismael ficou chocado com a pergunta dela, mas, na verdade, seu coração fervilhava de pensamentos sombrios. O desejo e o instinto dos homens vinham de algum lugar, esse desejo queimava dentro dele. Essa frase fez com que sua seriedade e dignidade habituais desaparecessem. Seus olhos começaram a se fechar e a divagar. Ele disse: Você é tão bom em brincar. Você é tão bonito, como pode ser a minha vez? E eu tenho esposa e filhos, e nós dois somos aldeões e estrangeiros, não ouso pensar nessas coisas. Se isso vazar, como poderei encarar minha esposa e meus filhos? Rita respondeu: Não estou brincando. Só pergunto porque amo alguém. Vendo você sofrer assim, eu só quero te ajudar. Desde que comecei a trabalhar com você, tenho me sentido inquieto e desconfortável. Todas as noites, quando vou para a cama, só penso em você. Às vezes sinto muita sua falta. Enquanto falava, ela colocou a mão na perna dele, acariciando-a para cima e para baixo de forma provocante. O Sr. Ismael parecia incapaz de controlar os pensamentos. Começou a pensar nos dois fazendo amor, imaginando a figura dela por baixo das roupas. Pensou consigo mesmo: seria um desperdício não aproveitar esta gordura sendo oferecida ao gato. Quando terei uma oportunidade tão boa? Minha esposa em casa está velha e doente, e não consegue me agradar dessa forma. Tenho sido paciente por tantos anos, e agora alguém de repente vem me oferecer isso. Se eu não fizer nada, como terei outra chance?
Não há ninguém aqui também. Se Hawkins não disser nada, quem saberá? Esse pensamento começou a oprimir seu ser íntegro e decente, mas ele estava ficando entorpecido. Também sentia que aquele não era o momento certo. Levantou-se de um salto. Bem, vamos trabalhar primeiro, minha querida. Pensaremos nisso depois. Se a polícia não comer, o arroz ainda estará lá. Continue falando tão alto, ou um dia eu morro. A senhora. Rita ficou feliz ao ver o Sr. Ismael dizer isso, sabendo que ele concordava, então ela apenas sorriu e não disse mais nada. Então os dois voltaram ao trabalho. Enquanto trabalhava, ela o provocava. Sua mão travessa continuava tocando o Sr. Ismael sempre que ela estava perto dele. O Sr. Ismael não conseguia se concentrar no trabalho, sua mente agora estava repleta de cenas de prazer masculino e feminino. Embora tentasse agir com seriedade, suas ações provocativas e carinhosas o faziam perder a sobriedade. Trabalhando até quase à tarde. A senhora. Rita sussurrou. Já é tarde, tenho que ir para casa cozinhar e tomar banho. A que horas você vem aqui para ver o lago hoje à noite? Depois de terminar o mingau, você provavelmente virá por volta das 8 horas. O Sr. Ismael perguntou. Então, o que houve? A senhora. Rita lançou um olhar amoroso e se aproximou, sussurrando. Eu desci para assistir secretamente com você, certo? Estou tão entediada dormindo sozinha em casa. Hoje está um luar brilhante e uma brisa fresca. Vim aqui para falar com você para aliviar meu tédio, certo? O Sr. Ismael ficou surpreso. Sério? Você vai descer aqui para servir de isca para um tigre. Eu não sei brincar. Você não sabe quem é quem. Prépare-se mentalement. Dito isso, a senhora. Rita pegou seu chapéu, caminhou calmamente até o acampamento, pegou suas coisas e foi embora. O Sr. Ismael ainda estava parado ali, estupefato. Ele ainda não conseguia acreditar que era verdade. Por que havia uma mulher tão fácil no mundo? Ele não sabia se ela tinha algum propósito, ou se ela estava ali há muito tempo e ansiava por sexo. Ele estalou a língua e deixou passar, depois caminhou lentamente de volta, preparou um mingau de arroz e desceu até o acampamento para fazer aquilo. Depois de voltar, tendo terminado de comer, hoje ele tomou um banho, até usou sabonete líquido. Quando terminou, ele rapidamente vestiu a camisa e desceu para o acampamento. Hoje, de repente, ele se sentiu muito mais apresentável. Ele tinha tomado um banho, suas roupas estavam arrumadas, a ponto de sua esposa se assustar. Onde você foi hoje que está tão bem vestida e arrumada? Você não foi até o lago? Ou você foi jogar cartas? A temporada de camarão está quase aqui, então tome cuidado, ou então um ladrão virá e levará tudo embora. O Sr. Ismael respondeu, esta mulher. Eu desci até o lago para dormir. Aonde você está indo que é tão falante? Por que você está vestida assim quando desce até o lago? Quando você já desceu lá e estava tão arrumada assim? Ele riu. Onde você acha que eu vou? Eu tenho que me trocar um pouco de vez em quando. Ok, eu vou, está ficando tarde. Depois de dizer isso, ele saiu de casa. A esposa apenas estranhou, mas não suspeitou de nada. Quem ousaria imaginar que o marido ousaria sair com outras mulheres naquela idade? Mesmo que tivesse a chance, não precisaria. O Sr. Ismael estava com um humor diferente, assobiando alto enquanto caminhava, sonhando acordado com todo tipo de coisa. Fazia muito tempo que não se aproximava de uma mulher, e essa oportunidade o deixou um pouco nervoso. Ele vagou ao redor do lago para explorar o local, depois entrou no acampamento para se deitar. Pouco depois, pela janela, viu uma figura familiar vindo em sua direção com uma pequena lanterna. Ele também imaginou que fosse a senhora Rita, mas quando entrou, era uma imagem diferente. Se alguém me vir, dirá que estou indo caçar sapos. É só aparecer aqui, as pessoas vão saber que sou travesso. Depois de dizer isso, a senhora Rita riu e tirou a roupa de proteção. Cada vez que a tirava, uma nova imagem aparecia. Sob a luz bruxuleante, o Sr. Ismael também ficou surpreso. Uma pessoa diferente apareceu, nada parecida com a senhora Rita que ele costumava encontrar. A camisola sem mangas o deixou estupefato, sem saber o que dizer. O leve perfume do corpo dela o deixou em êxtase. Por que você está tão diferente esta noite? Eu não pensei que você fosse tão bonita. É diferente quando você trabalha duro todos os dias. Tem que ser diferente quando você me encontra. Quando você sai, você sempre tem que estar linda assim, não apenas linda, mas também perfumada. Só então você pode conquistar meu coração.
O senhor Ismael ficou maravilhado com aquela beleza. Sua esposa nunca tinha sido tão bonita. Assim, ele continuou engolindo saliva, sua garganta estava seca, sua boca estava bem fechada e ele não disse mais nada. Vendo isso, a senhora Rita tomou a iniciativa de se sentar na cama. O que houve? Por que você está parado aí? Eu pareço tão atraente quanto sua esposa. Seria ótimo se minha esposa pudesse ter um pedaço seu. Mas você vai mesmo dormir comigo? Não ouso pensar nisso. Aqui com você, eu estou aqui. Não há nada de errado com você. Estou sozinha e isolada há quase 10 anos. Falta-me o calor de um homem. Então, quando estou perto de você, de repente me sinto viva novamente, jovem novamente. Todos os meus desejos continuam aflorando. É por isso que ouso arriscar vir aqui com você. Sinto-me tão culpado. Tenho medo que minha esposa descubra. Ela sabe que está doente e pode piorar. Ah, você está pensando muito à frente. Ela já é assim, não pode te ajudar. Você e eu estamos na mesma situação, então vamos ficar perto um do outro para ficarmos mais tranquilos. Deixa pra lá, não vamos mencionar isso. O que você me deixa fazer hoje à noite? Mesmo tendo essa idade, ele ainda se sentia envergonhado e constrangido pela ousadia de Rita. Bem, já que você está aqui embaixo, então deite-se comigo. Esta cabana miserável só tem esta cama. Mas você tem que ir para casa cedo amanhã de manhã. Nossa, por que você fica me lembrando? Amanhã vou para casa cedo. Considere isso um exercício. Vamos, apague a luz, não aguento mais esperar. Ismael era como um homem que havia perdido a alma. Saiu, olhou ao redor, fechou a porta da tenda e caminhou humildemente até a cama, sem saber o que fazer. Então Rita o puxou para baixo. Por que você é tão forte durante o dia quando alimenta os camarões, mas quando está perto de mulheres fica tímido como uma recém-casada? Ela me disse para ser muito rigoroso, isso me faz sentir estranho. Eu me sinto estranho. De repente, ela veio aqui, transou comigo e agora está deitada na minha cama. Sinto que algo está errado. Pare com isso, você gosta de ser tão teimosa e continuar agindo como uma idiota. Deite-se aqui, eu fico em pé nas suas costas. Você deve estar cansada de carregar tanta coisa hoje, né? Bom menino, assim mesmo. O senhor Ismael entrou no mundo celestial. Parecia que em toda sua vida, nenhuma mulher jamais o havia mimado daquele jeito. Sua esposa era a mesma. Ele estava animado e preocupado. Nunca imaginou que um dia seria tão ousado e reservado. A senhora Rita, com o rosto um pouco tenso, sua voz se acalmou. Você já recebeu uma massagem antes? Alguém já massageou seus ombros como eu? Como você se sente? Ai, meu Deus, garota. Nesta vila, como você sabe o que é uma massagem? Ah, você é a primeira. E suas mãos são tão macias, você nunca precisou se esforçar? Eu realmente gosto. Nunca estive com uma mulher tão bonita quanto você. Você é velha e ainda tão molhada? Então não me decepcione esta noite. Se não estiver feliz esta noite, vai me fazer pagar todos os dias. Você é uma mulher forte e feroz. Nesse momento, a bruxuleante lamparina a óleo já se apagara. O quarto mergulhara na escuridão. No coração da senhora Rita, naquele momento, de repente, o fogo da paixão ardia intensamente. Os instintos da mulher se intensificaram, meio ofegantes, meio tímidos. Então, aquelas frases provocantes e sedutoras foram proferidas. Quando ambos estavam fracos, sem mais razão, aconteceu o seguinte. Eles se fundiram. Todas as emoções, toda a sufocação de longa data da mulher idosa foram liberadas. O corpo de marfim da senhora Rita deixava o senhor Ismael louco. A força simples e flexível do senhor Ismael fascinava a senhora Rita. Eles se dedicaram um ao outro em uma noite verdadeiramente memorável. Enquanto atuava, a senhora Rita encorajava seu amante. Querida, tenho me sentido sozinha há incontáveis noites. Se eu soubesse, teria te conhecido antes. Não teria sido melhor? Você me manteve sozinha esse tempo todo. Vou te fazer pagar. Nunca antes ele se sentirá tão extasiado quanto naquela noite. Você vem aqui comigo todas as noites. Agora mesmo você disse que tinha medo desta esposa, medo daquela esposa. Você está em batalha há pouco tempo e está pedindo mais. Se isso continuar, você vai pedir para ser minha esposa. É verdade que qualquer coisa secreta é interessante.
Era a primeira vez que ele tinha um caso, e o Sr. Ismael parecia ter perdido completamente o controle. A chegada da senhora Rita o paralisava por completo. Eles se acariciaram por mais de 1 hora antes de pararem. O suor encharcava o tapete e a cama. A senhora Rita sussurrou. Eu não te decepcionei, né? O que você acha dessa garota? Eu sou uma mulher maravilhosa. Quem me conquistar tem muita sorte. Se continuar assim, vou ficar viciado. Sinto pena de você, não preciso de mais ninguém. Eu tenho você e isso basta. L'embrasse de ma mère. Não faça a vontade da sua esposa, senão vou ficar com ciúmes. Você e sua esposa eram tão apaixonados e carinhosos assim no passado? Não, como você pode ser tão apaixonado? Nesta vila, você provavelmente é o único. Venha aqui comigo amanhã à noite. Então, venha aqui comigo, o que posso lhe oferecer? Então você vai me colocar nas nuvens, o que mais? Nesse momento, a senhora Rita começou a mostrar quem realmente é e a usar sua linguagem sedutora. As pessoas estão em situações tão difíceis, lutando sozinhas, sem se importar com nada. Quem mais te ama e te mima como eu? Falando nisso, o Sr. Ismael também começou a entender o problema. O que você quiser, eu lhe darei. Apenas me faça feliz, e eu não lhe pouparei nada. Ao ouvir isso, a senhora Rita pareceu animada. Abraçou-o novamente, de forma coquete, esfregou a cabeça em seu ombro forte e disse 3 frases lisonjeiras e mal-humoradas. Moro sozinha, sem nada. Meus filhos trabalham longe e nunca se importam com a mãe. Não há nada de valor na minha casa. Se você puder cuidar de mim, então estarei com vontade de cuidar de você. Ou você deveria me dar um aumento. Você é bem exigente. Tá bom, eu não vou te decepcionar. Lembre-se de manter isso em segredo. Se vazar, você nem vai ganhar o doce. Então, ambos riram, se acariciaram e se entrelaçaram novamente. Talvez por ter passado tanto tempo sem fazer nada, Ismael estava tão feroz hoje. Rita aceitou com alegria. Aquela velha agora havia se tornado uma mulher diferente. Parecia muito forte na cama. Em parte porque suas necessidades eram tão intensas, em parte como uma forma de retribuir o favor do amante. Na manhã seguinte, ela se levantou cedo, antes do galo cantar. Antes de sair, não se esqueceu de dizer ao Sr. Ismael: Ei, vou para casa. Não vou trabalhar esta manhã. Ensaiou esta tarde. Estou tão cansada de servi-lo ontem à noite. O Sr. Ismael acordou do sonho, levantou a cabeceira da cama e tirou 2 milhões de dongs para ela. Vou te dar uma mesada. Quando se sentir melhor, venha aqui me ajudar. Mas lembre-se, você tem que vir aqui comigo à noite. A senhora Rita estava animada e feliz por voltar para casa. Ela se divertiu e ganhou dinheiro. O que poderia ser mais feliz? A senhora Rita era realmente boa nisso. Não é de admirar que corressem rumores de que ela havia ficado em casa por anos sem trabalhar, mas ainda tinha dinheiro para gastar, comer e se vestir bem. O dinheiro vinha desses casos. O Sr. Ismael finalmente era apenas sua presa. O poder do sexo era realmente assustador. Depois disso, quase não havia distância entre os dois. Eles trabalhavam juntos, mas seus sentimentos eram mais do que marido e mulher. Sempre que tinham todos os dias, quando estavam saudáveis, os dois marcavam um encontro para ir à peixaria à noite para se divertir. O Sr. Ismael ainda dava dinheiro regularmente à senhora Rita, às vezes 500, às vezes 1 ou 2 milhões. Seu salário mensal também dobrou. Desde que conheceu o Sr. Ismael, sua vida mudou muito. Estava mais quente, mais próspera e ela se vestia melhor. Mas, ao contrário, o Sr. Ismael perdeu mais. Além do dinheiro que dava à esposa com a venda de camarão e peixe, ele também precisava ganhar um dinheiro extra. Ele dava a ela o que ganhava. Às vezes, ele até pegava dinheiro da esposa para dar a ela. Dona Rita, como tinha dinheiro, comprava as roupas mais deliciosas e perfumadas para sustentar o Sr. Ismael. Dia após dia, mês após mês, os dois continuavam assim. Durante o dia, trabalhavam e, à noite, serviam-se secretamente. Ninguém suspeitava desse relacionamento. No meio do vasto campo, apenas essas 2 pessoas o descobririam. Para dizer a verdade, os dois, nessa idade, também eram saudáveis. Eles estavam constantemente flertando e se mimando. Muitos dias, quando estavam com vontade, até atuavam no jardim gramado, na margem do lago ou em outros locais expostos.
Durante todo o dia, esse relacionamento se aprofundava. Parecia que o Sr. Ismael não conseguia viver sem sua falsa amante. Mas nesta vida, como eles poderiam esconder coisas tão perversas para sempre? Durante uma visita aos pais, Regina, filha do Sr. Ismael, foi visitá-lo no Lago de Camarão. O que lhe chamou a atenção foi a imagem do pai abraçando um trabalhador nos pés de banana. Regina gritou alto, paix. O que você está fazendo em plena luz do dia? Minha mãe está doente em casa, eu não esperava que você viesse aqui e fizesse uma coisa tão ruim. O Sr. Ismael se virou surpreso, com o rosto cheio de vergonha. Felizmente, eles estavam dando um tempo, então não fizeram nada muito radical. O Sr. Ismael e a senhora Rita discutiram para explicar. Ei, Regina, não me entenda mal. Estávamos terminando o trabalho, brincando durante o intervalo, nada do que você pensa. Somos velhos, então não temos sentimentos um pelo outro. Ah, filho? Mas Regina não acreditou nas palavras do pai. Aquela imagem, se não fosse de um amante, não fosse de um caso secreto, quem se abraçaria e se abraçaria em plena luz do dia daquele jeito? Depois disso, Regina foi para casa e contou tudo à mãe. Depois de ouvir a história, combinada com as mudanças recentes em seu marido, a senhora ousou afirmar que ele estava tendo um caso, e que essa amante era a mulher no que estava trabalhando com ele. Quando ele voltou para casa, sua esposa o questionou muito tensamente, mas ele negou tudo. No entanto, a senhora sua esposa, não conseguia descansar em paz. Ela conversou com seus filhos para espioná-lo e pegá-lo em flagrante. Quanto à senhora Rita e ao Sr. Ismael, alarmados, os dois discutiram entre si para manter distância, não serem tão óbvios quanto antes e, temporariamente, não se aproximarem. Mas como se controlar quando já se teve um caso? Depois de pensar que tudo havia se acalmado por mais de uma semana, o casal Pombinho continuou a namorar à noite para satisfazer suas necessidades excessivas. Também em uma noite fresca e enluarada de meados de junho, na pousada repleta de cheiro de luxúria, o casal Gato e Rato se reencontrou. A pessoa de cima e a pessoa de baixo estavam excitadas com um momento de prazer quando 3 luzes se acenderam de repente. Entre elas estavam os filhos do Sr. Ismael. Eles entraram ali para flagrá-lo em adultério. Ao verem o pai trabalhando carinhosamente com outra mulher em estado de nudez, correram loucamente para dentro. Nesse momento, não se importaram com quem era o Sr. Ismael, apenas o espancaram. As roupas de Rita estavam rasgadas em pedaços. Ouviram ce gritot, e suppliqua tardia. Ismael tentou ao máximo proteger a amada, mas era tarde demais. Após uma luta feroz, Rita foi libertada apenas com um cobertor enrolado em seu corpo, num estado miserável e humilhante. Na manhã seguinte, a notícia do caso de Regina se espalhou por toda a aldeia. Os 3 filhos do Sr. Ismael foram novamente à casa da senhora Rita para arrastar os vizinhos para verem a multidão. Eles só conseguiram balançar a cabeça e suspirar. Não ficaram muito surpresos, pois a senhora Rita vinha solicitando homens muitas vezes para ganhar dinheiro e se sustentar. Foi um pouco chocante quando ela foi pega em flagrante e teve um caso com o Sr. Ismael, um morador da aldeia e também seu chefe. A senhora Rita fechou a porta com força, ousando apenas se esconder em casa, ouvindo silenciosamente os xingamentos cruéis. O Sr. Ismael ficou chocado quando tudo foi exposto. Ele não conseguia levantar a cabeça, tendo que ouvir as palavras duras da esposa. Eu não esperava que você fosse tão velho e imoral, traindo sua esposa e filhos, dando dinheiro para outras mulheres. Pessoas como você não merecem viver. Você é um canalha. Você sabe o quanto eu sofri. Todos os xingamentos cruéis foram lançados contra ele por sua esposa. Ele percebeu seu erro, então simplesmente ficou em silêncio. Foi também um grande choque para sua família. Depois de ouvir a notícia, a saúde de sua esposa piorou cada vez mais. Os filhos desprezavam o pai. A família perdeu toda a harmonia. Os vizinhos o olhavam com olhos diferentes. A senhora Rita ficou humilhada e não ousou aparecer em público. Devido à grande pressão dos moradores, ela se mudou para a casa da filha para se refugiar por um tempo. Esse choque a deixou abatida, não parecendo mais tão gentil e rechonchuda como antes. Seu rosto não era mais alegre quando ela via algo errado. Parecia ser uma lição para ela lembrar por toda a vida. Não sei se isso a fez vacilar ou não, mas talvez para ela, ainda não fosse o suficiente para torná-la menos paqueradora. Foi realmente lamentável. Então é aqui que a nossa história termina.
Participe da conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa apaixonada família de contadores de histórias. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse eu? Você acha que o amor existe para quem não é nós? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não se esqueça de se inscrever e ativar nosso canal para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar em um mundo cheio de intrigas, romance e segredos. Obrigada por escolher nosso canal e junte-se a nós nesta aventura apaixonante e dramática em que cada história tem uma realidade. Aguardamos ansiosamente por ver você em novas histórias.